Fala, meu time! Bem-vindos ao canal WBBet Aposta Esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e no vídeo de hoje te mostro palpites e análise para os jogos do dia 2 de maio de 2025, a nossa sexta-feira. Temos uma grade de jogos interessantíssima, tropa, como vocês podem observar um pouco mais acima. Só que antes, se você é novo por aqui, clica no botão de se inscrever para fortalecer o canal. Se gosta dos nossos palpites, deixa o like e, claro, compartilhe o nosso vídeo com um amigo para estar ajudando no nosso crescimento. Então, dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui dentro do YouTube. Então, antes de iniciar a nossa análise, lembrando que aposte com responsabilidade e aposta apenas para maiores de 18 anos. Então, sem mais mimimi, vamos iniciar aqui a nossa primeira análise pela Premier da Irlanda. Premier da Irlanda. Temos o jogo do Derry City versus Shelbourne. Início às 15h45. A equipe mandante é o favorito, atualmente ocupa a quinta colocação da tabela. Nos últimos 5 jogos vem somando aí 4 empates e uma vitória, vem mostrando 5 jogos de invencibilidade. É o duelo do quinto versus sétimo colocado, 2 pontos afastam a equipe da outra. O Derry City é o sétimo com 17, marcou 15, sofreu 16. Então é equipes que têm ataques e defesas que funcionam, ou seja, a equipe do Shelbourne tem um ataque que funciona e uma defesa também. Agora a equipe do Derry City, a defesa está decepcionando, já que em confronto direto aí, Derry City bateu mais de 1.5 nos últimos 5 jogos, bateu ambos marcas em 4 de 5, ou seja, é uma equipe que sofre gol a todo momento. Shelbourne, 7 jogos de invencibilidade, a 3 sem vitória, a 3 sofreu gol. Então, o que podemos esperar nesse jogo? Um jogo para gols, já que nos últimos confrontos também se confirma isso aí, pelo menos em 2 dos últimos 3 confrontos, já que se você for se aprofundar um pouco mais, nos últimos 7 confrontos entre eles, todos bateu menos de 2 gols e meio. Então, um jogo um pouco arriscado, se a gente for com aquela ânsia de manter o jogo para mais de 1.5 gol, pode quebrar a cara, mas é um jogo que vejo com grande tendência para isso. Então, eu vou estar deixando aqui um jogo para mais de 1.5 gols nessa partida, apesar que a odd está bem esmargada, como vocês vão observar aqui, ó, mais de 1.5 gol pagando 1,50, mais de 1.5 gol é o nosso prognóstico. Vamos agora para o jogo do Emmen versus Venlo da Holanda, Eredivisie, rodada 37, meu parceiro, às 15 horas, a odd paga 1.57. A equipe do Emmen, que atualmente é o oitavo colocado, vem a 2 vitórias consecutivas, tem um bom ataque ofensivo, vai enfrentar o Venlo na 14ª colocação, que não briga mais por nada, em minha visão, faltando 2 rodadas para o término desse campeonato. A equipe do M ainda tem chances mínimas de ficar ali na 7ª colocação, mas vejo um jogo de comprimento de tabela para essas equipes, mas a equipe do M tem chances matemáticas, vem a 3 derrotas consecutivas, bateu mais de 2.5 gols em 6 dos últimos 8 jogos do Venlo. Em 5 de 7 bateu ambos marca. Vai ser um jogo para gols nessa partida. Nos últimos 2 confrontos bateu mais de 1.5 gols. Vamos olhar as odds de momento, meu parceiro. As odds de momento, nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Bom, as odds de momento, com certeza, deve estar esmargada para o duelo para mais de 1.5 gol, como eu já previa. Então, vou estar deixando aí um jogo bem elasticamente elástico para menos de 4 gols e meio nessa partida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Volenda versus Roda, início às 15 horas. O Volenda é o favorito, é o líder desse campeonato, 79 pontos, ou seja, 8 pontos à frente do Excelsior, já é campeão. É um jogo de comprimento de tabela, tem o melhor ataque da competição, tem o maior saldo de gol da competição, tem o maior número de vitórias da competição e vai enfrentar o Roda na 10ª colocação, 49 pontos. Não briga mais por nada, em minha visão, essa equipe do Roda. Se ele vence os 2 próximos jogos, chega a 55, mas se as equipes de acima vencer aqui, ele está completamente eliminado, então vai ficar aí no meio de tabela. Em sequência individual, ou seja, a equipe do Volenda
Em 5 de 7, mais de 2,5. Em 8 de 9, foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Roda, em 7 de 8, foi a primeira equipe a sofrer. Em confronto direto, o Volenda não perde 3 confrontos. É uma equipe que vem jogando bem. A única zebra que tem aqui é diante do Excelsior, pelo placar de 4-1. Mas vai ser jogo duro, não tenho dúvida disso. Vai ser um jogo duríssimo nessa partida. Então, é um jogo para gols. É um jogo para gols e um jogo que pode acontecer a zebrinha, porque a equipe do Volenda não briga mais por nada. Então, essa zebrinha aí você deve tomar cuidado. Vou estar deixando o jogo aí para gols, um jogo para ambas as equipes, um jogo para mais de 2,5 gols. Vamos agora para o jogo do Excelsior versus Jong PSV, às 15 horas. Favoritaça a equipe do Excelsior, vice-líder, 71 pontos, 5 vitórias consecutivas, tem um segundo maior saldo de gol, segundo número maior número de vitória, o segundo melhor ataque da competição e também a melhor defesa da competição. Vai enfrentar o 18º colocado. Então, para essa partida, meu parceiro, a equipe do Jong PSV vai jogar para o cumprimento de tabela. Em minha visão, é um jogo tecnicamente favorável à equipe mandante. É um jogo que a equipe do Excelsior vem a 7 vitórias consecutivas. 7 vitórias, não é 7 gols, meu parceiro. A equipe do PSV sofreu gol nos 33 jogos que disputou. Em 5 de 6 bateu mais de 2,5. Em 8 de 10 bateu ambos marca. Em confronto direto, meu parceiro, a equipe do Excelsior 7 vitórias consecutivas. A equipe do Jong PSV vem a 2 derrotas consecutivas, mas vem sofrendo gol a todo momento. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. Então não tem muito o que comentar, meu parceiro. Não tem muito o que comentar. É jogo para mais de 2,5 gols. E também acredito aí numa vitória já no primeiro tempo dessa equipe do Excelsior. Primeiro tempo para vencer aí. Não, vamos deixar o mais de 2,5 não. A alta tá pagando muito pouco. Vamos arriscar aqui na vitória no primeiro tempo. Vamos lá, ainda na Holanda, temos o jogo do Jong FC Utrecht versus Dordrecht. Início às 3 da tarde, às 15 horas, meu parceiro. A equipe do Dordrecht é o quarto colocado, com 65 pontos. Ainda briga aí para entrar nessa terceira colocação. Quem sabe a terceira colocação. A equipe do Excelsior precisa vencer porque está na coladeira ali uma equipe com 67 pontos. Essa equipe do Nordeste vai jogar contra uma equipe vice-lanterna e não briga mais por nada. Então, o jogo mais favorável à equipe mandante. Bom, a equipe do jogo do Nordeste, 3 derrotas, 11 jogos sem vencer, a 4 jogos sofreu gol. O Nordeste em 5 de 6 bateu mais de 2,5. O Nordeste não perde a série de confronto para essa equipe. Então, para essa partida, meu parceiro, acredito que será um jogo aí para vitória da equipe da casa. A equipe da casa não. A equipe da casa não. A equipe da casa vai sofrer, mas vai ser um jogo aqui para chance dupla Dordrecht com empate. E também acredito no jogo para gols. É jogo para gol. Falou campeonato holandês, jogo para gol. Jogo para mais de 2,5 gols. Pode acontecer. Pode acontecer. Vamos lá. Vamos para a França, Liga 2. Temos o jogo do Ajaccio versus Lorient. Lorient é o favorito. Vem liderando esse campeonato. 33ª rodada. 68 pontos conquistados. 3 à frente do Paris FC. Ou seja, disputa por título aqui entre essas duas equipes. Já o AC Ajaccio, meu parceiro, é o 13º. 39, luta contra rebaixamento. Está 8 pontos à frente do Martigues. E tá 10 pontos aí à frente do Clermont. Grande Clermont aí, o Caen na última colocação, meu parceiro. A equipe do AC Ajaccio é uma equipe que não marca tanto gols. Ou seja, o número de gols que o AC Ajaccio marcou é o número de gols que o Lorient sofreu, 28. Atuando em casa, essa equipe do Lorient vem fazendo a melhor campanha, mas o jogo é fora de casa, vem fazendo a terceira melhor campanha, e a equipe do AC Ajaccio faz a 11ª campanha em casa. Meu parceiro, a Lorient, 6 jogos de invencibilidade, bateu mais de 2,5 e 7 de 8, e em 3 confrontos, 3 vitórias, 4 confrontos que não perde. O mais recente venceu por um placar de 3-0. Para essa partida, mesmo atuando fora de casa, vai ser um jogo bem complicado. Bem complicado aí para essa equipe do AC Ajaccio, enfrentando um Lorient encaixado, que atualmente vai atuar em casa, com o apoio da sua torcida, essa equipe do AC Ajaccio, mas ainda assim
vejo o Lorient muito preparado para surpreender. Então, para essa partida, vou deixar uma chance dupla Lorient com empate. Bom, vamos agora para o jogo do Martigues versus Paris. Início às 15 horas. Paris FC favorito. Vice-líder, torcendo para o tropeço do atual líder Lorient para quem sabe superar na tabela de classificação. Ou seja, 4 vitórias consecutivas. É uma equipe que venceu, a equipe que mais venceu depois do Lorient. Tem um bom saldo de gol também depois do Lorient. Só perde para o Metz. E enfrenta o Martigues que luta contra o rebaixamento. Bom, o jogo é fora de casa também, então o jogo fora de casa é sempre perigoso. A equipe do Paris vem a 5 jogos de invencibilidade, 5 venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. E lembrando que a 4 vitórias e um empate, o Rodez empatou em casa diante desse Paris FC. Já a equipe do Martigues é uma equipe que não se encaixa. Não se encaixa, mesmo atuando fora de casa, acredita aí nessa vitória do Paris FC. Bom, vamos agora para o jogo do Guingamp versus Bastia. Início também às 15 horas. Guingamp favorito. Vem atuando na quinta colocação com 51 pontos. Quer ficar no grupo dos melhores e quem sabe aí rabiscar ali uma vaga ali na vice-liderança. Uma coisa bem complicada, mas que pode acontecer. O Bastia é o oitavo colocado com 44 pontos. É uma equipe que vai ficar ali no meio de tabela se não conseguir entrar no G5, tem chance, 6 pontos atrás de Guingamp aí, essa equipe do Basta. É um duelo de 6 pontos para essas equipes. São equipes que marcam e sofrem gol. Os últimos confrontos vai mostrar isso. Bom, 4 jogos, ambas as equipes sofreu gol. Em 4 de 5 bateu mais de 2,5 que ambos marcam para o Guingamp. A 5 confrontos o Basta não perde para essa equipe do Guingamp. O último confronto foi 3-1 para o Basta. Bom, é um jogo bem interessante, como disse anteriormente. Então, para essa partida, ficarei no mercado para mais de 1,5 gols. E claro, com opção de mínimo possível zebra, quem sabe aí basta com empate. Continuando, temos o jogo do Metz versus Rodez, início às 15 horas. A equipe do Metz, meu parceiro, vem ocupando a terceira colocação com 61 pontos, ainda briga por título e quem sabe manter ali a manutenção dentro desse G5, mas o Metz quer título, ainda tem chances para isso, 7 pontos afasta ele do título e o Rodez é o 14º colocado com 37 pontos. Luta contra o rebaixamento, não acredito numa queda do Rodez, está 6 pontos à frente do Martigues, então é futebol, tudo pode acontecer. Tem uma defesa frágil essa equipe do Rodez, marcou 52, sofreu 50 gols. Enfrenta o Metz, que tem uma defesa bem sólida tecnicamente e uma das melhores defesas, perdendo apenas para o líder Lorient. A equipe do Metz vai atuar em casa, com apoio da sua torcida, onde é uma equipe forte, vai enfrentar uma equipe que atuando fora de casa não passa segurança técnica para os seus torcedores. Vem a 3 jogos sem vitória, a 3 jogos sofrendo gol, em 8 de 9 bateu ambos marca e a equipe mandante 3 jogos a 9 jogos sofrendo gol, 3 confrontos diretos sem derrotas para essa partida, atuando em casa com apoio da sua torcida, deve confirmar o seu favoritismo, se não fazer gracinha, claro, pode acontecer aquela zebrinha, Bruno, mas vou deixar aqui esse jogo aí de chance dupla, casa com empate, e também acredito aqui no jogo para mais de 1,5. Continuando, vamos agora para o jogo do Dunkerque versus Laval às 15 horas. A equipe do Dunkerque é o quarto colocado com 54 pontos e o Laval tem 49 pontos na sexta colocação. É um duelo bem interessante. A equipe do Laval, meu parceiro, atualmente vai querer aí uma vaga no G5, por que não? E o Dunkerque está dentro do G5, então é aquele velho duelo de 6 pontos. A equipe do Laval em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E lembrando que em confronto direto é jogo para gols. Os últimos 3 bateu mais de 1,5, bateu, ambas as equipes marcam. Para essa partida vou estar deixando para você mais de 1,5 gols. Bom, vamos agora para o campeonato turco, o jogo do Antalyaspor versus Konyaspor, início às 14 horas. A equipe do Antalyaspor é uma equipe que ocupa a 13ª colocação, 40 pontos, vai enfrentar o Konyaspor, 43 pontos na nona colocação. É equipes que se encontram em meio de tabela, mas o Konyaspor ainda tem chance de entrar dentro do G4 se fazer aí o seu papel direitinho. Bom, em sequência individual,
O Antalyaspor em 7 de 9 bateu mais de 2,5. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. É um jogo bem interessante. Em confronto direto, o Antalyaspor não perde a 6 e o Konyaspor não perde a 5 confrontos. Só empate entre eles. Os últimos 5 confrontos foi empate e 1 a 1. Acredito que nessa partida também não será diferente. É as equipes que mais empatam aí dessa história do campeonato turco. Então vou deixar aí um empate no primeiro tempo. Um empate no primeiro tempo. E também vou acreditar no duelo para menos de 3 gols e meio nessa partida. Continuando, temos agora o campeonato português, o jogo do FC Porto versus Moreirense. Porto é o favorito, paga uma odd de 1,31. A equipe do Porto é o quarto colocado com 62 pontos em 31 jogos. Está aí querendo manter a sua chance, sua vaga no G4, ou quem sabe rabiscar algo mais ainda nessa edição. Moreirense, meio de tabela, não tem muito o que comentar dessa equipe. Bom, em sequência individual, Moreirense, 3 jogos sem vitória, 3 jogos sofrendo gol. Em 7 de 9 bateu menos de 2,5. O Moreirense, meu parceiro, é uma equipe aí que tá mal das pernas, hein? Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado. É um jogo bem interessante. O Porto precisa vencer. Vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Vou deixar essa vitória do Porto aí. Vamos lá para o campeonato francês. Temos a primeira divisão, Nice versus Reims. Nice é o favorito, paga uma odd de 1,42. A equipe do Nice é o sexto colocado com 54 pontos, mesma pontuação do Lyon. O quinto colocado, 1 ponto atrás do Mônaco. Quarto, 2 pontos atrás do terceiro Lille. E tem aí 4 pontos atrás do Marseille, que é o vice-líder. O Nice está vivo. E o Rennes, 13º, luta contra o rebaixamento. Está 5 pontos à frente do Le Havre. Bom, em sequência individual, ambas as equipes 3 jogos de invencibilidade. A equipe do Rennes, 3 jogos sem sofrer gol. Vai ser um jogo bem interessante. O Nice, a 5 jogos, saiu mais de 2,5. Em 6 bateu ambos marca. Em confronto direto mais recente, deu Nice. É um jogo, meu parceiro, que acredito mais no Nice. Viu? Acredito mais no Nice. O Nice vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Vou deixar esse Nice para vencer aí, hein? Nice para vencer o jogo. Vamos agora para o campeonato italiano. Temos o jogo do Torino versus Venezia. Início às 15h45. A equipe do Torino, 10º colocado, 43 pontos. Não briga mais por nada, em minha visão. E o Venezia luta contra o rebaixamento com 25 pontos. É um jogo de divisores de água. Torino, cumprimento de tabela. Venezia ainda luta contra o rebaixamento com Lecce, Parma, Verona, Cagliari. Então vai ser um jogo bem complexo para essa equipe da Venezia. A equipe do Torino em 6 jogos bateu menos de 2,5. Venezia em 8 de 10. Em confronto direto mais recente foi 1 a 0 para o Torino. Vou deixar um jogo para poucos gols, menos de 3,5 nessa partida. Vamos agora para a Premier League. Temos Manchester City versus Wolverhampton. A equipe do Manchester City paga uma odd de 1,36. Esse jogo tem início às 16 horas. O City é o quarto colocado com 61 pontos. Ou seja, o Chelsea tem 60 na quinta colocação. A equipe do Newcastle tem 62 na terceira colocação. O City precisa vencer seus próximos jogos se quiser vaga na próxima Liga dos Campeões. Wolverhampton, 13º, não cai mais, na minha visão não cai mais, só joga para cumprir tabela nesta edição. Então, a equipe do Manchester City, 4 vitórias consecutivas, 8 jogos de invencibilidade. A equipe do Wolverhampton, 6 vitórias consecutivas, 7 jogos de invencibilidade. 3 confrontos direto aí, Manchester City e Wolverhampton. O Manchester City venceu 2 e perdeu 1. Vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. A equipe do Pep Guardiola tem autoridade aí diante da sua equipe e deve vencer essa partida, apesar do Wolverhampton estar jogando bem. Então, City para vencer. Vamos agora para o Campeonato Brasileiro. Às 21h30 temos São Paulo versus Fortaleza. A equipe do São Paulo que venceu o Náutico pelo placar de 2 a 1. O Náutico fez um golaço, meu parceiro, mas perdeu de virada. A decisão vai ser no estado dos aflitos. E o Fortaleza vem aí depois daquele vexame. Daquele vexame não. Fortaleza foi gafado diante do Sport Clube do Recife. A bola entrou, todos nós sabemos. Mas CBF vai entender. Então, vida que segue. O São Paulo pega o Fortaleza atuando em casa. O Fortaleza tem grandes jogadores como Marinho, Davidson, Lucas Sacha, Pacheco, Rosreto, Zé Wellison, Mancuso, Kovacic, Davi Luiz, Mancha e o grande goleiro João Ricardo. Já a equipe do São Paulo
Tem um grande goleiro Rafael aí que passa confiança em sua equipe. Tem o Ferreirinha, tem o Alisson Bombadilha, grandes jogadores da equipe do São Paulo também. O São Paulo é o 10º colocado com 8 pontos, 4 empates e 1 vitória. E a equipe do Fortaleza, 15º, com 6 pontos. Meu parceiro, Fortaleza não passa por uma boa situação neste início de temporada. São Paulo, 10 jogos de invencibilidade. Em 6 de 7 bateu ambos marcas. Fortaleza, 3 jogos sem vencer, 8 jogos sem vitória. Em 5 de 7 bateu menos de 2,5. Nos últimos 3 confrontos deu Fortaleza. O Fortaleza não perde 10 confrontos para o São Paulo. 10 confrontos. Então a equipe cearense vem bem para essa partida. Então, se puder acreditar em uma opção de mínimo possível zebra, acredito muito aqui. Fortaleza com empate. E também acredito que será um jogo bem truncado tecnicamente. Um jogo bem truncado para menos de 2,5 gols nessa partida. Continuando, temos agora Brasileiro Série B, Ferroviária versus Coritiba. Meu parceiro, a equipe da Ferroviária ocupa a 12ª colocação com 6 pontos. E o Coritiba vem voando na 4ª colocação com 10 pontos. Bom, em sequência individual, em 5 jogos bateu menos de 2,5 gols para a Ferroviária. Em 4 de 5, menos de 2,5 para Coritiba. Não temos confronto recente entre essas equipes, mas Coritiba, mesmo atuando fora de casa, é o favorito. Vou deixar um jogo para menos de 3 gols, menos de 2 gols ou 3 gols e meio nessa partida. Time, essas são nossas análises e palpites prognóstico de aposta esportiva desta sexta-feira. Bruno, marotão, aquele bilhetinho aí pra galera se divertir aqui nesta sexta-feira. Então, sextou de green, quem sabe que sextou aí de muitos green, sem erros, é o que nós esperamos. Então, com a opção de bilhete pronto, vou estar deixando vitória da equipe do FC Porto para vencer. Nice para vencer, FC Porto para vencer, Nice para vencer e Manchester City para vencer. Ou se não, Manchester City e FC Porto é uma boa dupla. Vocês podem pegar aqui também, pode pegar aqui Lorient fora de casa, um jogo dramático, mas fora com empate. Excelsior no primeiro tempo e podemos pegar essa vitória aí. Essa vitória da equipe, vamos lá, vitória com chance dupla. Campeonato que vitória com chance dupla da equipe do Shelbourne. Então é isso. Monte sua dupla, monte sua tripla. Trinca de bilhete pronto. Quiteto de bilhete pronto. Você vai ver no próximo vídeo. Mas é isso. Uma boa sorte. Se gostou, deixa o like. Sugestão de novos vídeos nos comentários. Partiu.